A gente está aqui agora com o Will, que é CEO da BW8, que é um parceiro da TOTUS, e eu vou pedir para ele me explicar exatamente o que eles fazem, antes da gente começar, né? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o William da BW8, mas agora o Will, né? Como o pessoal sempre brinca. Will, eu posso chamar de Will? Eu falei, claro, já estou acostumado. BW8 é uma parceira primeiro da RD, e há mais de 8 anos. Depois que a TOTS fez a compra da RD, a TOTS foi procurar alguns parceiros RD que tinham um certo protagonismo nesse ecossistema, e a BW8 foi um deles. Então a gente, nos últimos 3 anos, anda junto com a TOTS. E são mais de 160 clientes atendidos em parceria. Então, quando a TOTS faz as vendas dos produtos de Business Performance ou Digital Commerce, RD Marketing, CRM, WhatsApp e-commerce, é a gente que vem com a estrutura da BW8 para fazer essa parte de implantação e a parte de serviço, esse apoio dos clientes na hora de utilizar as ferramentas, pensar em processo, redesenho de processo, seja de marketing ou de vendas. É um desafio que a gente tem aí, mas a gente vem desempenhando um papel interessante em muitas empresas aí pelo Brasil. Então, a gente circula aí dentro desse marketing e vendas aí, juntando com tecnologia. Eu consigo ir para os leigos aqui do universo da logística, eu consigo traduzir isso, então, em produtos de software que apoiam indústrias e empresas de serviço, o que seja, em marketing e vendas. Correto. Acho que todos os softwares, seja de automações de marketing ou CRM, gestão comercial, ou a parte de marketing conversacional através de WhatsApp, inteligência artificial, plataformas de e-commerce, né, para B2B, B2C, etc. Então, toda essa camada de sistemas que a TOTOS tem, né, quando a gente vai falar de implantar esses sistemas, adequar, customizar esses sistemas para as empresas, é a gente que entra. A software segura a tecnologia e a gente entra com a parte de serviço. E o que faz muita diferença para você quando você está fazendo esse tipo de implementação? Quais são os casos de maior sucesso que você vê acontecer? Onde está a grande diferença daquela empresa que realmente consegue criar bons sistemas de gestão, bons sistemas de vendas? O que imagino que você deve ter feito aí na sua jornada algumas, né? Sim. Eu acho que quando você chega em alguma empresa, você tem uma cultura lá, você tem processos que já funcionam. Essa empresa, quando ela chega para contratar um produto da RD ou da TOTS, ela já é uma empresa estabelecida, ela já é uma empresa que tem sua fatia de mercado. Então, a gente não chega, né, muitas vezes para criar algo do zero. Então, você tem que primeiro, eu já falo, né, eu tenho que ter uma equipe experiente o suficiente para ser humilde o suficiente para aprender com o cliente. Como que ele faz, por que ele faz, etc. Então, acho que o primeiro desafio é esse. É conhecer um pouco, tentar entender o porquê que você faz, qual é o segredo ali da sua operação, o que te diferencia dos outros. Porque senão eu entro com tecnologia e vou acabar matando o que te diferencia, uma forma de atender e etc. Então, acho que o primeiro desafio é esse. E eu gosto de, entrando nesses projetos, eu falo, qual que é o segmento, qual que é o produto que você não vende, ou qual o projeto novo, o que você está lançando de novo aqui? Porque muitas vezes pega esse fato novo, esse produto novo, e você constrói um processo aí com tecnologia e etc. dentro desse produto novo. Aí você consegue ter um ganho exponencial e depois você começa a mostrar isso para os outros departamentos e falar, ó, a gente pegou algo aqui, a gente teve um ganho de velocidade mais rápido do que você teve nos últimos anos. Eu aproveitei o seu conhecimento, eu aproveitei tudo que você construiu, eu trouxe para a minha realidade com tecnologia, lancei um produto novo ou coloquei um produto novo no mercado ou uma forma de vender diferente e a gente conseguiu um resultado interessante. Vamos replicar isso para as outras áreas agora? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, o sucesso, quando a gente encontra o sucesso rápido em um projeto como esse, geralmente tem essa característica. Quando a gente faz uma rota ao lado e não chega ali, isso aqui agora é feito desse jeito, então vamos começar a fazer. Isso aí geralmente pode dar problema. Então, gosto muito mais de quando a gente olha essa rota ao lado e começa a montar isso paralelo. Mas é muito de dentro para fora, né? Então, acho que o nosso papel como serviço, e não só tecnologia, é fazer a transformação de dentro para fora mesmo. Né? De tipo, deixa eu pegar algo aqui dentro como vocês fazem, algo que está atrapalhando, né? E deixa eu remontar isso aqui e trazer de novo de uma forma diferente. Quando a gente tem essa liberdade, esse espaço, a gente vê que a gente tem sucesso, assim, rápido. Porque a gente vai buscar o sucesso, né? Porque essas parcerias, principalmente com a TOTS, ela tem um LTV muito grande com o cliente, ela fica muito tempo no cliente. Então, quando você olha o processo como esse, você vai conseguir sair do outro lado. Mas as empresas não têm muito tempo hoje em dia, então você tem que tentar buscar o seu primeiro ROI, o seu primeiro uau rápido.
Então, eu vejo que o caminho é esse. Assim. Então, quando a gente consegue ter esse espaço, o sucesso vem. Eu acho que é onde vale. E a gente, aliás, você falou de UAU, é justamente o que a gente está buscando aqui nessa segunda sessão do Inova, que a gente está tratando de experiência do cliente, e na qual vocês gentilmente cederam diversas pessoas para estar trabalhando com as nossas equipes aqui. Aliás, obrigada por isso, né? E o que significa para vocês, então, entrar no meio de um hackathon desses, de um projeto de inovação dessa natureza? É um pouco diferente de você ser chamado para fazer uma POC, você entrar aqui e falar, me mostra um pouco do que você faz. Você entrou direto dentro de um hackathon da Craft. Sim. Isso é diferente do que você costuma ver por aí? Ou é comum? Qual a sua experiência com isso? É diferente porque ele propõe quase um culto de inovação e tecnologia, né? As pessoas estão naquele transe, naquele flow. Então, assim, ele é diferente. Porque, geralmente, quando uma companhia propõe uma mudança de CRM, uma mudança de sistema, o clima não é bem esse, né? O clima é, será? Será que vai dar? Quanto tempo? Isso pode ser difícil? E etc, etc. Esse clima aqui é sensacional, né? As pessoas, elas, né... O período para que elas inovem, para falar a verdade, eu fiquei sabendo que esse ano o tempo ficou menor, né? Então, assim, o desafio é grande. Mas, ao mesmo tempo, as mesas, quando a gente chega para conversar, é interessante porque eles têm certeza que eles vão sair do outro lado. Que na sexta-feira eles têm certeza. Então, eu acho que a gente está aqui até como mentor para ajudar no como. Mas a gente vai sair do outro lado, tem certeza que vai. Todos ali, né, os mentores, o pessoal e da oficina, instruindo a equipe para pensar e dessa forma. Então, essa é a grande diferença. Porque muitas vezes na empresa sempre tem, mas será que isso vai dar certo? Será que a gente vai sair do outro lado? Será que isso aqui vai funcionar? Então, eu acho que esse clima, ele ajuda muito para a gente poder, acho que principalmente pelo objetivo de vocês, assim, modelar, testar coisas rápido. Então, eu acho que quando a gente tenta fazer isso nas empresas, quando a gente consegue fazer isso, a gente também vê cenários de inovação. Porque eu estava com o meu time, a gente trouxe algumas pessoas do time, como você comentou, e tem o processo, né? E aí meu time, na hora, me chamou no WhatsApp. Tipo, isso aqui a gente pode usar a ferramenta tal. Eu falei assim, não pensem no como agora, o exercício aqui é outro. Essa primeira fase não é o como. Essa primeira fase desbloqueia o pessoal para eles pensarem em todo tipo de solução. Porque meu time também, que é mais técnico, eles estavam na mesa ouvindo e já estavam pensando no como. Eu já estava buscando ferramenta, eu falei, calma, a gente exercita um pouco mais. Então, pra gente também é interessante. Então, assim, tá sendo um aprendizado pro meu time que faz isso o dia inteiro. Até nos primeiros 10 minutos, eles aprenderam alguma coisa ali também. Então, eu acho que quando a gente vai levar isso pra linha de frente, nas empresas e etc., eu acho que eu também tô aprendendo com vocês, né? De como propor isso para as empresas no dia a dia, para que a gente crie produtos, para que a gente inove de uma forma que envolva todo mundo, né? Então, eu acho que a nível de envolvimento ali, como fazer isso, está sendo uma troca aqui, tá? Então, tipo, você agradeceu a gente, mas assim, a gente também aprende com vocês dentro desse ambiente de educação, de inovação e etc. Então, está sendo bem rico para a gente também. Realmente o nosso... O que a gente gosta de dizer... O que a gente mais acredita sobre educação é que é pela troca que se aprende, né? Porque você aprende... Você, quando tem que ensinar outras pessoas, é quando você mais consegue aprender e absorver aquela informação. E a gente está aqui no ambiente, não da Craft como negócio, a gente está na Craft U. O ambiente todo aqui é um ambiente de educação, é um ambiente neutro, e a gente coloca pessoas de diferentes departamentos para conseguir dar esse molho especial que a gente chama ali, para realmente a gente criar um ambiente que não seja só sobre a solução, e sim o produto final de todo mundo aprender a pensar diferente. Significa que as soluções que a gente vai sair do outro lado, e que todo mundo confia que vai sair do outro lado, mesmo porque nas primeiras experiências que a gente teve, todo mundo saiu, então por que a gente vai pensar diferente, né? A gente realmente chega num ambiente que, mesmo que a gente não chegue exatamente naquela solução do jeitinho que a gente pensou inicialmente, a gente vai conseguir chegar, porque a gente aprendeu a pensar, nos lugares onde a gente precisa chegar. Sim. Né? Então, é uma cultura, não vou nem dizer, existe muito, né, o jargão de que você tem que aceitar o erro e etc., mas não é aceitar que as coisas mudam com muita... Aliás, estão mudando cada vez mais, né? Hoje, o que você aprendeu
O que você aprendeu hoje, daqui 18 meses já não vale mais. Com a IA agora, dizem que agora os ciclos vão ser de 6 meses, né? Daqui 2 anos, já vai mudar isso muito rapidamente. E é justamente por isso, com a IA que temos hoje, que agora o nosso tempo ficou ainda mais curto. A gente olhou e falou, bom, a gente já criou alguns agentes que ajudam as equipes a se movimentar mais rápido, e aí é sobre isso que eu quero falar com você. O que a inteligência artificial está causando nesse modelo de CRM, nesse modelo de chegar no cliente, de fazer vendas de uma maneira mais personalizada? Você acha que ela vai ficar mais personalizada ou cada vez menos personalizada? Pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que existe um benefício muito grande na inteligência artificial hoje para negócios. Nós temos um fato novo. Estou tentando marcar uma reunião com você há bastante tempo. Você falou que eu estou sem agenda. Fala, eu tenho algo com inteligência artificial que pode mudar a sua empresa. O gestor hoje, ele marca a reunião. Ele agenda, ele senta na mesa. O assunto inteligência artificial hoje virou um assunto que... Hype. É a nova internet das coisas e preciso estar na internet e preciso ter inteligência artificial. Um pouco assustador, mas é o cenário. Eu, como vendedor, é isso que a gente também usa. Então, a primeira coisa é o fato novo. Então, quando a gente olha a inteligência artificial, todos os processos, todos os departamentos estão sendo necessariamente repensados. O que eu poderia usar com a inteligência artificial agora? Então, seja na produção, lá na indústria, seja na venda, no marketing, todo lugar, todo gestor, ou a maioria deles, tem essa dúvida agora. Se eu colocar IA aqui, o que eu posso melhorar? Então, acho que independente se a IA vai entrar ou não, só o fato de você sentar na mesa de novo e conversar sobre aquele processo, sobre aquela estrutura, sobre aquela torre, já é muito legal. Porque você estava falando sobre mudança de opinião, assim, eu pensei agora, né? Eu não mudo de opinião, eu penso. Né? Estou pensando sobre aquilo, consequentemente eu fui buscar uma nova solução. Então, tem muitas coisas dentro das empresas que fazia muito tempo que não era repensado. Muitos processos que não eram reavaliados há muito tempo. Então, com o fato da inteligência artificial, nós temos a oportunidade de repensar alguns processos. Aí tem as loucuras, né? Vamos mudar tudo, agora vai vir com IA, etc. É outro ponto. Mas eu acho que o primeiro ganho é esse. Quando a gente olha para outras partes das operações, eu gosto muito de pensar ainda IA como infraestrutura e IA como recurso. Tem muita coisa muito cálculo, muita coisinha boba dentro das empresas que a gente poderia já entrar rápido com IA e tirar essa sujeira do trilho, para que sobre mais tempo para que as pessoas que pensem de forma estratégica. Então, eu acho que vindo nessa ideia de IA como recurso, a gente está falando sobre hoje revisão de contratos, números, fechamento de comissão, toda uma parte de... A gente fala muito sobre gestão na TOTS também. Então, assim, a gente não está falando mais de módulo financeiro, a gente está falando de agente financeiro. Não está falando módulo de RH, está falando de agente de RH. Então, por exemplo, nós temos agentes de RH conectados ao sistema de mensageria da empresa interno, que o colaborador pergunta para o agente de RH qual que é o saldo de banco de horas dele, dia de férias, etc. e tal. E aí a responde, resolve isso e segue. Então, quando você olha na infraestrutura de coisas básicas ali que você tinha, né, você tem... existe alguns departamentos nas empresas, algumas áreas que falta mão de obra. Primeiro, são serviços repetitivos, né, você tem que ter bastante gente na operação, você tem que, às vezes, ter ciclos 24/7, né? Então, como infraestrutura para essa base já resolve muito. E a gente nem precisa chegar naquela linha de agentes autônomos que fazem os trabalhos que substituem humanos. Isso é uma hype que eu acho que não é o assunto. Então, aqui, esses 2 pontos eu gosto de tratar. Esse fato novo na mesa, tá muito legal. Você marca a reunião fácil, fato novo, revisa os processos fácil, e depois pegar toda essa parte de infraestrutura e soltar rápido. Então, eu vou botar um agente aqui, isso aqui, para ser um copiloto. Essa informação que eu tenho que todo dia passar aqui, vou parar de passar desse jeito, eu já vou botar um agente para resolver isso. Então, aqui a gente já tem bons ganhos, sem a loucura toda de mudar o mundo de lugar, né? Tem gente querendo mudar o mundo de lugar. Aí a gente é um outro passo. Então, isso me traz de volta justamente para a abordagem do Inova, desse hackathon, da maneira como a gente está fazendo, né? Essa maneira de colocar na mesa um negócio, a tecnologia, parceiros que trazem uma visão de fora, e gente também de todos os países, da maneira como a gente está fazendo,
Você acha que essa abordagem é uma abordagem que realmente funciona ou ela traz camadas de complexidade em tudo que está sendo feito? Ela é complexa, mas eu gostei muito do que vocês foram muito incisivos aqui, assim. Pense no cliente, pense na experiência, pense em como essa pessoa vai interagir com o que vocês estão criando. Uhum. E essa é a parte mais importante. Eu estava numa banca, numa faculdade esses dias, e aquelas perguntas, estudante e tal, aí pergunta pro William, oi. Eu estava na camada tecnologia, né? Infelizmente, não estava na camada humana, estava na camada tecnologia. Aí a pessoa era, eu tenho uma facilidade com computador, tecnologia e tal, não sei o quê. Eu queria saber se eu poderia ir para a área de marketing, relacionamento e tal. E falei, você tem que pensar em outra coisa, porque marketing, relacionamento, vendas, tem que gostar de gente, não de tecnologia. Esquece tecnologia. Cuidado. Talvez alguma coisa aí você se perdeu. Então, quando a gente está falando de vendas, touchpoint, encostar em cliente, etc. Tal, assim, é se preocupar demais com a pessoa, se preocupar demais com a experiência. Né? Vou dar um exemplo quando fala sobre agente de inteligência artificial fazendo atendimento ao cliente. Eu tenho a tendência em falar para os clientes. Nem em um momento de aprendizado dessa IA, não tenta fingir que é uma IA. Desculpa, não tenta fingir que é um humano. Fala, olá, eu sou assistente virtual de inteligência artificial da empresa XPTO. Estou aqui para te atender, para te ajudar, etc. Mas em qualquer momento você pode chamar um vendedor, um atendente nosso. Posso te ajudar? Deixa a pessoa escolher. A pessoa fala, não, eu quero falar com o atendente. Então tá bom. Nosso horário comercial é das 8 às 18, de segunda a sexta. E eu vou deixar aqui, né, o seu chamado. Amanhã, às 8 horas, alguém vem te atender. Mas eu continuo aqui. Posso te ajudar com assuntos X, Y, Z. Você quer conversar comigo? Pô, é muito mais legal. Sim. Sabe? Então, assim, eu melhoro a experiência do cliente, eu informo para ele, eu falo que eu posso ajudar ele em alguns pontos. Então, eu acho que... E quando vocês trazem a temática que eu vi aqui hoje, e todas as mesas não estão preocupadas em qual agente de IA, qual sistema, etc. Não, é a jornada mesmo do cliente. Qual a experiência dele, por onde ele vai passar, com quem ele vai conversar e etc. Então, quando a gente fala sobre CRM, a gente fala sobre atendimento e etc., eu estou tentando facilitar a vida das pessoas. Né? Acho que a gente estava falando aqui também sobre o que trouxe dinheiro, um dinheiro absurdo aí quando a gente olha essas novas empresas, né? O iFood, o Uber, etc. Ela facilitou a nossa vida. Você quer saber da tecnologia que está por trás do iFood? Não. Mas facilitou a vida, Uber, Airbnb, etc. Então, assim, e tudo que eu vi aqui hoje é como facilitar a vida das pessoas de uma maneira exponencial. E não é facilitar a vida de uma, é facilitar a vida de muita gente de uma maneira exponencial. Então, assim, eu acho que é sensacional o que está acontecendo aqui. E a partir disso, o que a gente constrói aqui, a gente realmente pode afetar toda a nossa indústria, né? E todos que sentarem aqui conosco também. Eu achei muito interessante que quando você fala de atuar dizendo, esse aqui, eu sou uma pessoa falando, eu sou uma IA falando. No fim do dia, é sempre atuar com verdade, né? Sim. E o que a gente constrói aqui, quando são muitas pessoas e muitos pontos de vista, é quando você se aproxima mais da verdade, porque não existe só um ponto de vista, né? É sempre, como você está vendo, a partir de um ponto. Se você acrescenta todos os pontos, a gente consegue cada vez mais trabalhar com a verdade e se aproximar de novas ideias, de maneiras diferentes e exponencializar, né, o que quer que sejam as criações que a gente vai ver sendo criada a partir daqui, né? E tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal que trabalha com inovação aqui na Craft? Acho que aqui na Craft a gente tem um recado é que tá vindo muita coisa por aí, né? Tem alguns projetos aqui que eu acho que a gente ainda não sabe quais são os finalistas, né? Eu ouvi que pode confirmar o número que do último ano quase todos os projetos foram aproveitados de fato, né? Então eu acho que o recado é que o que está sendo pensado aqui não vai ser, muitas vezes eu gosto de falar que às vezes tecnologia parece aquela história, né? Fashion Week, aquele vestido que você vê só o conceito ali, mas na rua de fato algumas coisas que você aproveita, salão do automóvel, né? O carro que flutua e etc. Então, tecnologia ela é um pouco isso, né? Ela te leva para uma maneira para você olhar um pouco aonde as empresas podem chegar, né? Quais são os tipos de recursos que elas vão utilizar e etc. E aí, um pedaço disso vai para a linha de frente, vai para a operação. O que a gente vê aqui hoje, muita coisa
de fato pode fazer a diferença mesmo. Então, eu acho que essa intensidade do cliente ao centro aí, né? Não só como discurso, mas como verdade ali, é o que a gente falou, né? Como muito mais verdade. Acho que tem muita coisa para a gente fazer. Acho que a gente, como parceria também, eu aqui representando a TOTS trata muito esse assunto, né? Cliente é para a vida toda, né? Então, eu acho que essa relação de cliente é para a vida toda, como melhora a sua experiência, como melhora o seu atendimento, como eu começo a fazer parte da sua vida corporativa, não só para resolver um problema, mas pensar onde você quer chegar e quais são os pontos. Então, esse pensamento deixa todo mundo feliz, porque eu acho que a gente está tratando tecnologia da maneira certa. Então, a tecnologia vai ajudar a aumentar a nossa relação. A tecnologia, o celular ou o WhatsApp ajudou a gente poder conversar mais vezes do que a gente conversava antes. Então, acho que quando tecnologia está contribuindo para que a gente se relacione de uma forma mais fácil, de uma forma mais contínua, acho que a gente está indo para o caminho certo de tecnologia. A tecnologia não pode ir nos afastar. Se ela nos aproxima, acho que está funcionando. Então, acho que a tecnologia aqui está funcionando, vai aproximar as pessoas. Que bacana. Bom, isso me deixa feliz, isso é o que importa, né? Você também aparentemente está feliz de estar aqui. Sim. Te agradeço muito pelo seu tempo, pelo tempo da sua equipe, por todos vocês que estão aqui com a gente. E vamos ver o que a gente vai criar juntos.